Muito bem, agora sim, né? Bom dia a todos aí, definitivamente. Então, a gente começa a disciplina, tá? Ética contábil. Quero agradecer aí aos alunos que já estão aqui presentes, né? No link. E como eu falei anteriormente, pessoal, em off, passe o link para os demais alunos que ainda não entraram nesse grupo, que é o canal de comunicação mais rápido, tá? Porque não tem, às vezes, condição de a gente mandar a informação no SIGA por instabilidade, não está aí em conexão, tá? Então, o WhatsApp, vocês podem perguntar, tirar dúvidas, vocês vão ver que a gente vai passar, quando tiver uma atividade corrigida, eu informo no grupo, tá? Que a atividade foi corrigida, vocês entram lá no SIGA e verificam a questão das notas. Tranquilo? Então, vamos lá então, né? Vamos começar pelo plano de ensino, pessoal. Eu vou compartilhar com vocês aqui o plano de ensino e vou explicar para vocês como que vai funcionar, tá? Eu acredito que vocês, alguns aí já verificaram o plano de ensino, já está à disposição aí desde a semana passada, né? Mas a gente vai explicar rapidamente para os que estão iniciando, não sei se todos já fizeram o PLS antigo, né? Os anteriores, na verdade, mas a gente vai explicar sobre a disciplina, tá? Deixa eu só abrir aqui, já compartilho com vocês, e aí nós vamos ter só a primeira aula ética hoje, tá? Aí na próxima terça-feira a gente vai estar aí fazendo as compilações da segunda ou da terceira, tá? Provavelmente sempre duas, no máximo 3 aulas aí de slides, né? Que a gente já preparou para você por dia, tá? Seria 6 semanas, então provavelmente nós vamos ter aí 6 aulas síncronas, tá? Pode acontecer de nós termos somente 5, tá, pessoal? Porque a sexta, às vezes, cai numa determinada horário de prova ou a questão aí de tirar dúvida, alguma coisa assim, então não é necessário a gente estar utilizando a sexta aula, tranquilo? Então vamos lá, tá abrindo aqui. E as dúvidas que vocês tiverem aí, vocês podem estar mandando no campo de mensagens ou abrindo aí o microfone, tranquilo? Então vamos lá. Deixa eu só compartilhar aqui, já abriu a tela, e aí a gente já mostra para vocês o plano de ensino, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Bom, acredito que todos já estão acompanhando aí, né? Então tá, vamos lá. Pessoal, esse aqui é o plano de curso, plano de ensino em si, tá? Esse aqui, pessoal, vocês podem ver, tá? Tem todos os questão dos pré-requisitos, o caso aqui não possui, mas a disciplina que tem pré-requisito aparece, né? Deixa eu só pegar aqui a página aqui e a gente vai passando, tá? Então nós temos aqui, ó, a ementa. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão da ética, ideológica e valores, tá? A ética e as normas morais, a liberdade humana, a ética geral, a ética especial, a ética profissional e os aspectos práticos da ética profissional na contabilidade, tá? O código de ética dos contabilistas, tá ok? Então tá aqui o professor Marcos Ferreira de Souza, é uma disciplina de carga horária 60 horas, e aqui, pessoal, vocês podem ver que tá tudo referente à metodologia, tá? Ó, temos as aulas assíncronas, gravadas, né? Síncronas, não, depois vocês podem ler. A gente não vai ler tudo aqui, tá ok? Vocês podem ver que tá lá no SIGA, plano de curso, vocês podem baixarem, tá? Temos aqui o procedimento de avaliação de aprendizagem, tá? Pessoal, nesse caso das avaliações, nós vamos ter aqui, ó, primeira avaliação relacionada a 4 trabalhos, referentes com peso 10 cada um. A gente soma no final e cria uma média, tá? Então, nós temos aí 4 trabalhos que vocês vão fazer, resumo, responder questões, tá? E vai obter uma média. Então, são 4 trabalhos. Cada trabalho vale 10. No final, você pega a nota desses 4 trabalhos, divide por 4 e você tem a média, tá? Segundo, pessoal, nós temos aí método de avaliação, nós temos 2 avaliações virtuais, tá? São 2 avaliações, cada uma valendo 5, com 20 questões. A última, pessoal, ela é mais, vamos dizer assim, ampliada. Por quê? Porque são 40 questões, tá? São 40 questões e vale de 0 a 10, tá? Então, se você for ver aqui, ó, nós temos a média da 1, a média da 2 e a média da 3, que aí, acima de 7, você é aprovado, tá? Então, depois vocês podem dar uma lida, qualquer coisa a gente tem aí um suporte de responder vocês, tá bom? Horário de atendimento será às terças-feiras, das 7 às 8 horas, tá? E aqui nós temos o cronograma das aulas, tá, pessoal? Primeira avaliação, dia 18, tá ok? Dia 18. Então, lembrando, pessoal,
tá? Lembrando a todos aí que as provas vai ser quinta-feira. Por quê? Porque nós temos aí pessoas adventistas, que às vezes fica difícil fazer na sexta, tá? Então, o que que acontece? Trabalho o dia todo e tal, não tem como. Então, a gente jogou para quinta-feira, tá? Que aí abrange todo mundo. Nesse caso aqui, pessoal, vocês podem ver que nós vamos ter a aula de hoje e a aula de terça-feira. Já na outra quinta, dia 18, tem a primeira prova. São 20 questões relacionadas ao conteúdo que a gente vai ministrar, de hoje até terça-feira. Tranquilo? As provas, pessoal, as provas sempre eu libero das 7 da manhã às 23 horas. Então, você pode fazer aí durante o decorrer do dia, né? Pode ser das 7 às 23 horas. Então, vocês vão ter 2 tentativas cada uma, né? E aí vai ficar um horário aí bem tranquilo para vocês fazerem, ok? Então, se você trabalha cedo, trabalha à tarde, você pode fazer à noite. Se você trabalha à tarde e à noite, pode fazer cedo. Então, não tive problema relacionado aos semestres anteriores, ok? E aqui nós temos as referências, tá? É claro que a gente teve mais algumas referências complementares, mas basicamente seria essa questão aí das referências da disciplina. Tranquilo? Então vocês podem dar uma lida lá. Quando você abre o tópico no CIGA, você vê, né? Tópico 1, ética contábil, então vai ter todas as referências da aula que nós vamos tratar. Tranquilo? Vocês podem ver aqui é pouco, mas tem vários outros subitens dentro de cada tópico desse. Beleza? Pessoal, alguma pergunta até agora? Tranquilo? Beleza? Então vamos lá, vamos para a aula 1, né? Se não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, mas vocês podem estar perguntando aí durante o semestre. Sempre tem aluno que às vezes pergunta, né? Algo que já está no plano de curso, mas a gente acaba respondendo. Mas é interessante vocês darem uma lida aí. Beleza, pessoal? Vamos lá então, deixa eu só interromper aqui o compartilhamento. Vamos para a aula 1, tá? Pessoal, é claro que essa aula, ela começa às 7 às 8, porque tem outras disciplinas, das 8 às 9, das 9 às 10, ou das 10 às 11. Então, a gente começou das 7 às 8, justamente por causa disso, tá? Para não fazer conflito, ter conflito aí de aulas. Eu acredito que a maioria de vocês estão nessa disciplina e provavelmente pegou mais alguma. Não sei se nesse mesmo horário vai estar aí fazendo outra disciplina, né? Ou no mesmo dia. Tranquilo? Beleza? Beleza, Mariana? Tudo tranquilo? A minha assistente está aqui, né? Como eu já falei para vocês. Vamos lá, então. Vamos começar a nossa aula. Aula 1. Vamos falar um pouquinho aí sobre ética, tá? Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela, que daí a gente começa a falar basicamente do conteúdo. Deixa eu ver aqui. Né, Mariana? Mariana também vai estar aprendendo um pouquinho de ética, né, Fia? Vamos lá, então. Bom, deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá. Bom, agora sim, né, pessoal? Vamos lá. Bom, começando então a introdução à ética, como eu falei para vocês, são 10 slides que eu preparei. Vocês podem ver que é resumido, tá, pessoal? Mas exige aí leitura de vocês. Então não deixe aí de dar uma lida, tá? Aí nas questões, dúvidas, vocês podem estar nos perguntando. Tranquilo? Vamos lá então, pessoal. Vamos começar a nossa aula. São 17 slides, tá? Já para avisar vocês, é uma aula resumida, rápida. Então a gente não vai ter aí um conteúdo amplo, né? Ficar 40, uma hora falando aí sobre os itens, tá? Então a gente tentou fazer o resumo e basicamente passar para vocês aí relacionado a um conteúdo mais, vamos dizer assim, tranquilo, né? Não aquele conteúdo maçante. Vamos lá então. Pessoal, qual que é a importância e o sentido da ética para o homem, né? A gente fala tanto de ética, moral, mas o que seria isso? É importante que vocês saibam, né, que isso tem uma relevância na nossa vida, no cotidiano. Como eu sempre falo, às vezes a ética, você, além de aprender em sala de aula, você vive, tá? Então, nos dias de hoje, pessoal, jornais, revistas, programas de televisão, redes sociais e bate-papos,
é bastante comum tratarmos sobre a importância de uma sociedade mais ética, né? Hoje a gente vê muita questão de corrupção, muita coisa que está acontecendo. Eu acredito que vocês já viram aí a questão da vacinação. Teve muita gente furando fila, né? Para vacinar e deixando as pessoas que realmente precisaria tomar essa vacina. Então, isso já entra a questão da gente falar de ética, né? Então, esse debate é amplo e perpassa por atitudes que vão desde a área política, como a gente fala, pesquisas, relações pessoais, posturas de empresas e uma infinidade de outros temas, né? Então, com isso surgem alguns questionamentos. Por que a ética ela é tão importante na minha vida, né? Não sei se vocês já viram em outra parte sobre a questão que é ética, mas vocês consideram importante na vida de vocês a ética? Acredito que sim, né, pessoal? Mas nem sempre a gente pratica a mesma, tá? Vale a pena desfazer uma amizade por causa de conflito de opinião? Isso já aconteceu comigo. Jamais eu deixei, né, de desfazer uma amizade por causa de um conflito de opinião. A gente tem que respeitar. Cada um tem a sua opinião, né, pessoal? Ninguém é obrigado a pensar a mesma coisa ou ter a mesma opinião de uma determinada pessoa. Você tem que, com certeza, né? Às vezes as pessoas falam assim, isso aí é o meu é o meu opositor, é a minha oposição. Mas esse conflito não deve desfazer uma amizade, né, pessoal? Não deve chegar ao fato de desfazer uma amizade, cada um com a sua opinião. O que eu ganho tendo uma postura ética? Isso é muito importante, tá? Por quê? Porque hoje a gente vê que existem muitas pessoas que cobram a ética, mas não exercem a mesma. Mas é interessante a gente ver que essa postura ética é importante na nossa vida e no nosso cotidiano, tá? Bom, para responder essas perguntas, então nós devemos partir de uma premissa de que o princípio fundamental da ética é fazer o bem aos outros. É isso que a gente tem que ter em mente, pessoal. A premissa principal da ética é fazer o bem aos outros. Isso é o princípio fundamental que a gente pode dizer da ética, tá? Desde os primeiros pensamentos filosóficos, né, os grandes filósofos, Sócrates e Platão, acredito que vocês já ouviram falar muito sobre eles, a ética esteve interligada ao sentido do bem, da virtude, do valor dos indivíduos, né? Integrando ali a educação para a justiça e a busca de uma sociedade mais justa. Às vezes não é isso que a gente vê, né? Hoje muita gente fala a questão do jeitinho brasileiro. É o que nós vamos falar mais adiante, tá? Ao nascer, pessoal, tá? Ao nascer, nós já deparamos com regras de comportamento, não é verdade? Então, em nossas famílias, nós vamos aprender as primeiras lições dos valores morais com os nossos pais. É o primordial ali a gente aprender, né, esses valores morais, valores éticos. Então, cada indivíduo possui cultura, costumes e características distintas. Então, são diferentes, né? Consequentemente, o lugar em que nós vivemos possui uma grande variedade de pessoas com mais distintas particularidades. Então, como eu falei, não são todos iguais, né? São todos iguais perante a lei, mas nós temos aí a distinção, né, de algumas particularidades. Então, o sucesso do relacionamento social está ligado em nossas escolhas e atitudes. Então, não é suficiente somente conviver, pessoal. Então, o que acontece? Nós temos que aceitar e respeitar as diferenças de todos os grupos que fazem parte de uma sociedade no qual a gente está inserido, né? Então, pessoal, é importante a gente ver, né, que a ética ela é muito importante ter um sentido aí ampliado para a vida do homem. Então, a gente começa a perceber qual que é a importância, né? Qual que é a importância sobre essa questão da ética, tá? Bom, em nosso país, ouvimos falar muito do jeitinho brasileiro, como eu falei para vocês aí, né? É um dito popular que busca identificar, né, e justificar as atitudes antiéticas, tá? Que são contrárias à cidadania, tá? Pessoal, só um minutinho, a gente já deixa eu só verificar aqui um negócio, já volto.
Muito bem, pessoal, vamos lá, né? Continuando aqui. Então, falando sobre a questão do jeitinho brasileiro, né? Então, é o dito popular que a gente ouve muito hoje em dia, né? É importante a gente pensar nessa questão, pessoal, tá? São atitudes antiéticas que são contrárias à cidadania que a gente fala tanto, né? É importante a gente ressaltar que atos simples, pessoal, que isso é comum a gente ver as pessoas não praticarem, né? Jogar lixo no chão, né? Existem lixeiras. Por que jogar lixo no chão? Isso já entra a questão de atitudes antiéticas, né? Não respeitar filas, estacionar em vagas exclusivas para idosos, PCDs, entre outros, tá? São mais do que uma falta de educação. Então, essas atitudes, pessoal, invadem o espaço coletivo que vai ultrapassar o limite da individualidade e que a gente pode considerar como atitudes antiéticas, tá? Então, quando os princípios éticos são seguidos, pessoal, acontece uma convivência mais harmônica que a gente pode notar, né, dentro de uma sociedade, é o chamado respeito, né? Pessoal, não sei se vocês já acompanharam, mas nós temos aí vários vídeos do Cortella, até depois eu vou passar para vocês, relacionados ao vídeo desse grande profissional Cortella, né, que fala sobre a questão da ética, tá? Ele afirma que quando nós temos dúvidas de como agir em determinada situação, nós devemos pensar nas respostas de 3 dilemas éticos. Devo, quero e posso. Eu acredito que alguns de vocês já assistiram, mas depois eu vou postar para vocês sobre o Cortella. Fala muito sobre isso, tá? Existem determinadas coisas que as pessoas devem fazer, mas não quer. Outras ela quer, mas não pode, além das quais ela pode, mas não deve. Então, esses dilemas éticos, pessoal, responde se a ação está ligada ao individualismo extremo e se os valores morais serão preservados ao realizar o ato, tá? Então nós temos aí a liberdade, tá? De fazer muitas coisas na vida, mas o nosso comportamento sempre deve ser regido aí pelos princípios da ética, tá? Isso é muito importante a gente verificar. Bom, acredito, pessoal, que vocês estão conseguindo entender, né? Então, pessoal, devemos considerar o quê? De que maneira, tá? De que maneira a ação tomada vai impactar na vida dos demais indivíduos. Às vezes a gente não pensa, né, no ser humano, no indivíduo. Hoje está difícil, né? Hoje a gente vê que está difícil a gente ter a consideração aí da ética, né? O atual panorama político do Brasil, tá, afetou vários aspectos da vida cotidiana. A gente sabe disso, né? Além da recessão, inflação, desemprego, né? A crise econômica, tá? Relações sociais. Então, houve um aumento de manifestações contra e a favor do governo, a partir daí do partidos políticos, né? E com isso, algumas amizades virtuais foram abaladas ou rompidas. Então, a gente observa que o homem começa, né, a não ter mais sentido para a ética, né? Por que ter ética, né? Num país que se tanto rouba, né? Que se tanto cobram, né? Vamos dizer assim, do mais pequeno. Então a gente começa a perceber que a importância da ética, ela venha para quê? Para não ter esses abalos ou rompimentos relacionados à sociedade, tá? Bom, o fato de deixar de ser amigos, pessoal, por divergência, como já falei anteriormente, de opinião, relacionado aos princípios morais entre as partes envolvidas é algo muito preocupante. Por quê? Porque conversas equilibradas são importantes e é necessário. Então, a partir do momento que as opiniões divergentes sejam respeitadas e que as colocações ou argumentos contrários deixem de lado esses aspectos pessoais dos envolvidos. É o que a gente sempre fala, né? Às vezes as pessoas perdem, né? Deixam de ser amigos dos outros, dos demais, por causa de política, religião e futebol. Eu acredito que as pessoas devem pensar um pouco mais antes de agirem dessa maneira, né? Então, a forma que o indivíduo age na sociedade determina se ele é uma pessoa ética ou antiética, né? Quando se fala antiética é porque não tem a ética, né? Bom, para que tenhamos um convívio social harmonioso, é imprescindível respeitarmos certas normas pré-estabelecidas pela sociedade, tá? Na qual nós estamos inseridos. Tranquilo? Tá bom? Isso, pessoal, é muito importante, né? Isso é importante.
Estão conseguindo compreender, pessoal? Isso aqui é um conteúdo que a gente abrange de tudo, né? Mas é imprescindível vocês lerem esses conteúdos. É importante, tanto na vida profissional, na vida individual, vocês vão ver que melhora muito a gente conhecer sobre essa questão, né? Das escolhas pelos indivíduos, né? Como a gente sempre fala, as escolhas que você faz vai refletir lá na frente, tá? Então define o seu sucesso ou o seu fracasso da imagem de uma determinada particularidade. A gente sempre fala, o indivíduo ele vai definir o seu sucesso. Isso é muito importante, a ética, tá? Pessoal, isso é importante. Isso é importante, tá, pessoal? Maus hábitos ou escolhas impensadas podem aniquilar ou edificar qualquer imagem profissional, tá? Isso é importante vocês pensarem sobre isso. Tudo que vocês fazem refletem, né? Reflete aí no cotidiano, tá ok? Isso é importante. Tranquilo, pessoal? Vocês estão conseguindo entender? Alguma dúvida? Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Prosseguindo, pessoal, a nossa aula, tá? Pessoal, o local de trabalho é o espaço em que convivemos, né, em sociedade durante a maior parte do tempo, parte do dia. Então, logo é considerado um dos ambientes onde os valores morais dos indivíduos são modificados, tá? Então, hoje em dia, as empresas percebem que o comportamento ético é um extraordinário fator de competitividade mercadológica, tá? Que isso quer dizer, né? Às vezes a gente verifica, pessoal, que muita gente acaba querendo, né? Não, vocês vão ver, não sei se eu acredito que a maioria trabalham, mas existem pessoas que tentam puxar o tapete do outro numa determinada função, numa empresa, né? Isso é ser antiético, né? Eu sendo ético, o que eu ganho? Eu vou conquistar aquele lugar, pessoal, pela minha, né? Minha capacidade de profissional e não puxando o tapete. Por quê? Se a pessoa puxa o tapete da outra, é temporário. Logo, ela cai. E o tombo é grande, né? Como a gente sempre fala. Então, é importante que quando vocês forem conquistar algo, que vocês forem buscar algo, busquem, né? Pela capacidade, né? Que vocês têm. E vocês vão ter, né? Pela competitividade, não pelo modo antiético, como a gente sempre fala. Tentar prejudicar o colega, né? Como a gente já viu aí várias matérias, jornal, a gente vê aí a questão do cotidiano, algumas pessoas fazendo mal pela outra, né? Para outra para tomar uma determinada vaga. Isso é chamado antiético. Uma hora, né? A casa cai, como a gente fala. Então é importante que a gente pense nessa questão também do trabalho. Beleza? Bom, aqui é um resumo em geral, tá, pessoal? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta, vocês podem escrever no chat aí ou abrir o microfone, tá? Pessoal, percebemos a crescente preocupação com a adoção de modelos éticos organizacionais. Então, com isso, os profissionais também são analisados a partir da sua conduta e ações praticadas por eles, dentro e fora das empresas. O que isso quer dizer, pessoal? Muitas empresas observam o seu comportamento ético. Por quê? Às vezes, para um teste, ele coloca uma situação que às vezes a pessoa de propósito faz para ver qual que é a sua, vamos dizer assim, a sua atuação naquele momento. E isso, pessoal, né? Isso faz parte, tá, do processo de seleção. Coloca lá alguma situação para ver qual que é a sua conduta. E através da sua conduta, você é admitido ou não. Isso é muito importante, tá? A ética, pessoal, em um ambiente organizacional sustenta o bom relacionamento entre empregados e a sociedade, como a gente pode dizer, em geral, além de tornar o ambiente mais agradável, produtivo e com maior valor de mercado, tá? A credibilidade das empresas é resultante do exercício eficaz de valores como integridade, transparência e consideração com seus públicos de interesse, né? A gente sempre fala, o bom profissional, pessoal, sempre ele vai ter vaga em qualquer lugar, tá?
Não é necessário você dar uma rasteira, puxar o tapete, né? Se, vamos dizer assim, se auto dizer que é o melhor, né, do que o seu amigo, do que alguém que está ali dentro da empresa, por quê? Porque as pessoas veem do lado de fora, né, qual que é a sua conduta. Então, quando ponderamos a respeito de uma empresa ética, acreditamos que as pessoas que trabalham no local são éticas e buscam a excelência, tá? Então, dentro desse contexto, os valores e princípios selecionados pelos gestores atualmente seguem a tendência de direcionar a cultura da organização, tá? Por um sentido voltado à ética, ou seja, as organizações esperam que seus empregados apresentem conduta responsável tanto com o público interno quanto com o externo. Aqui a gente fala a questão, né, das amizades dentro de uma determinada empresa interna e como atendimento ao público, tá? Então tem aí essas consideração, tanto dentro e fora da empresa, tá? Bom, da mesma forma que os indivíduos são analisados pelos seus comportamentos éticos, as empresas formadas por pessoas também são avaliadas pela sociedade, não é mesmo? Então, sobretudo após a edição de leis que visam a defesa do interesse da coletividade, tá? Mais adiante a gente vai falar um pouquinho sobre os princípios da ética para a sociedade, para as empresas, para o homem, tá? Atuar de maneira ética sempre será uma decisão pessoal. No entanto, as empresas esperam que, dentro da perspectiva ética, as pessoas adotem uma postura atuante, né? Que faça bem a todos os públicos com os quais a empresa se relaciona direta ou indiretamente. Eu acredito que a partir dessa aula vocês começam a perceber, né, a importância da ética, pessoal. E isso é importante e interessante que vocês tenham aí uma leitura. A gente vai, depois vou cobrar para vocês, nos materiais posteriores, a leitura, né, e basicamente a explicação de um determinado tema, tá? A sociedade ela é norteada pelo comportamento das pessoas, nunca se esqueça disso. O debate de assuntos polêmicos é ético, a partir deles acontecem as mudanças de percepção de uma sociedade, né? Então, cada indivíduo deve contribuir para a melhoria do mundo, né? Como a gente sempre fala, primeiro tem que surgir alguém, e assim sucessivamente para que melhore uma sociedade em geral. É papel de todos sensibilizar e debater as mudanças necessárias para que as mulheres, homens, crianças, adolescentes, idosos, homossexuais, negros, indígenas, PCDs, né, ou PNE, pobres, ricos, entre outros, tenham condição de vida mais justas, nos anseios, nas cores e na humanidade necessária para um mundo mais equitativo, tá? Ou seja, no mundo geral, global, tá? É importante, pessoal, essas mudanças, né? A gente sempre fala, existem as pessoas que têm preconceitos, né? De negros, de índios, de homossexuais, de PNEs, de idosos, né? Isso é importante a gente ter um pensamento diferente em si, tá? Por quê? Uma sociedade justa, pessoal, só é possível quando a sociedade aplica a ética em suas rotinas, né? A mudança não ocorre quando aguardamos apenas a transformação dos outros. Todos os indivíduos têm um papel importante na construção de uma sociedade melhor. Então a gente deve pensar isso, né? Não esperar dos outros o que a gente não pratica. Então faça o bem, sem ver a quem, né? Que a recompensa vem, tá? Pessoal, é muito importante a gente entender esse sentido da ética para nós. Tranquilo? Pessoal, essa foi a aula 1, Introdução à Ética, tá? Na aula 2 nós vamos falar um pouquinho o que determina, o que discrimina, né? Qual o conceito geral de ética, tá? Alguma dúvida, pergunta? Fiquem à vontade aí, né? Nós temos aí 10 alunos, né? 10 não, 9, né? Com o professor fica 10 aqui. Então, quero agradecer aqui a presença dos alunos. Como eu falei para vocês, não é uma aula muito maçante, de longo tempo, tá, pessoal? Então, a nossa aula vai durar isso aí, cerca de 40, 45 minutos, até 50 minutos é a projeção de termos uma aula falando sobre ética, tá? Porque senão começa aí a ficar muito maçante, muito cansativo. Eu sou aluno, né, também, e basicamente a gente acaba esperando algo, né, que não seja tão maçante. Então a gente, como aluno, também a gente percebe isso como professor também, tá? Alguma pergunta, pessoal? Conseguiram entender? Acharam interessante o conteúdo? Cansativo? Não? Tá? Fiquem à vontade aí para vocês
passarem alguma posição sobre a aula. Se era isso que você esperava, se a aula é muito chata, se é cansativa, deu sono, né? E não é o propósito aqui. É fazer vocês lerem, interpretarem, escreverem. Então, o que vai acontecer? Na próxima aula, nós vamos tratar a aula 2 e a aula 3, tá? Pode acontecer, pessoal, que a gente, em uma terça-feira, a gente trabalhe 3 aulas, tá? Mas já adiante, a gente vai começar a trabalhar 2 aulas, tá? Para não ficar tão cansativo. Tranquilo? Pessoal, quero agradecer a todos, tá? A Daiane, a Regina, a Rosandra, o Antônio, a Jéssica, a Mariana, e os demais aqui que não mandaram mensagem, tá? Mas eu quero agradecer vocês por acompanhar a nossa aula. A gente já finaliza, agora são 7h40, a gente finaliza por aqui, tá? Posteriormente, a gente já vai passar alguma atividade para vocês. Lembrando, pessoal, avise os demais colegas que não acompanharam a aula hoje e não estão no grupo, tá? Para entrar no grupo, eu acredito que vocês conheçam alguém, tem outros grupos de sala, vocês podem colocar aí o compartilhamento para que eles entram no grupo para a gente ter essa informação mais rápido, tá? Mas desde já quero agradecer vocês e desejar aí uma ótima terça-feira. E na próxima terça, né, 7 às 8, vamos falar aí o que é a ética, o conceito, tá? E vamos detalhar mais alguns conceitos em si, tá? Todos os exercícios, tarefa, vou publicar tanto no SIGA também como no grupo. Beleza, pessoal? Então, um abraço para vocês. A gente encerra, então, a aula por aqui, tá? E daqui a pouco eu vou estar postando essa aula gravada lá no SIGA, tá? Como eu já falei, o webconferência está aí com um pequeno probleminha, né? Não sei se está tendo atualização, mas quando tiver esses probleminhas, a gente joga o link no grupo para vocês estarem acessando e nós termos aula, tá? Então, não vai ser aí prejudicada de modo nenhum, tá? Então, a gente vai estar mandando o link pelo grupo, tá? E às vezes nem um cigarro não está funcionando, então às vezes acaba não tendo aí condição da gente mandar, tá bom? Pessoal, um grande abraço, muito obrigado, pessoal de Sinop, pessoal de Lucas do Rio Verde e também o pessoal aí de Cáceres, tá ok? Uma ótima terça-feira para vocês, se cuidem, tá, pessoal? Se cuidem que a Covid tá aí, né? Infelizmente, aí nós estamos numa fase aí muito difícil, né? Muitos brasileiros perdendo a vida, sendo contaminados. Então, a gente espera que vocês aí tenham todo o cuidado, tá ok? Para que a próxima terça-feira a gente esteja novamente junto aqui. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima terça-feira.